na sua visão, os melhores indicadores para um dentista aí num consultório, né? Você já falou de ticket médio, o faturamento é importantíssimo, taxa de conversão, né? Que a gente não deu o nome ali, mas o quanto entra e o quanto se fecha é chamado de taxa de conversão, o quanto se converte em vendas. O que mais que, assim, além desses três, que você acha que é interessante para... Legal, indicadores importantes, tá? Vamos falar assim sobre indicadores comerciais, indicadores de marketing e indicadores de gestão, tá? Principais, assim, se fosse para escolher só 3 indicadores que eu preciso ter todo mês: volume de clientes, faturamento e ticket médio. Se fosse só esses 3 do ponto de vista de gestão. Volume de clientes, você diz o quê? Quantos entram ou quantos fecham? O ideal seria quantos entram versus quantos fecham. Tá. Ter essas duas informações. Dois vieses, tá? Aí, legal. Falando sobre aí, a parte de execução, tá? A parte operacional. A parte que o dentista vai lá e vai realmente fazer. Tá? O que seria importante entender seria o nível de satisfação do cliente. A gente tem uma pesquisa chamada de NPS, que é uma pesquisa onde o cliente dá uma nota de 1 a 10 para o serviço que foi prestado. Lembrando que de 1 a 7 a gente chama de detratores, são aqueles que vão falar mal da marca. 7 a 9, mais ou menos, são aqueles que são neutros. Satisfeitos, assim, mas eles não quer dizer que eles vão falar bem de você e vão te indicar. E de 9 a 10 são aqueles que vão te indicar. Legal. Então, assim, daria para você pesquisar sobre pesquisa de NPS e incluir uma pesquisa de NPS de pós-venda, né, após o tratamento. Beleza. Falando de marketing, falando de comercial, olha só, até sorriso no rosto para falar de indicadores. Falando de marketing, falando de vendas, a gente tem que entender que a gente precisa saber inicialmente quantas pessoas entram em contato com você através dos seus anúncios. Então, mas anúncio? Precisa fazer anúncio? Precisa, tá? Já se você não faz anúncio, começa a partir de ontem. Tá? Começa a fazer anúncios. Aonde é mais interessante a gente fazer onde a gente pode controlar, né? Que seria no Google, no Facebook, nas mídias digitais, onde é mais fácil a gente contabilizar isso. Então, entender quantas pessoas entram em contato com você, quantas pessoas entram em contato com o seu site e agendam lá, por exemplo, um contato, quantas pessoas entram em contato com você via telefone, via mensagem, via o WhatsApp, que seja, quantas pessoas aí elas entram em contato com você e vão te visitar, né? Fazem um agendamento, e esse agendamento quantos fecham. Eu vejo que a gente tem várias etapas aqui, né? O ideal seria que você controlasse todas essas etapas. Por quê? Porque ajuda você a entender em qual etapa você está falhando no processo. Legal. Tá? Mas assim, se fosse para resumir de uma maneira fácil, assim, o mínimo possível para quem está começando. Primeira aula introdução. Inicial. Introdução ao marketing e vendas. Seria a gente pegar quantas pessoas entram em contato com você no marketing, quantas pessoas você recebe o contato delas, e você tem anotado que a gente chama isso de lead, e aí em seguida quantas pessoas vêm visitar e quantas pessoas fecham. Legal. Tá? Com isso, a gente consegue ver quanto custa, né, para a gente ter esse contato dessa pessoa e quanto custa para a gente ter esse fechamento. Porque a partir do momento que a gente tem esse cálculo, a gente sabe quanto é necessário investir em marketing para a gente fazer o faturamento que a gente quer. Legal. A gente chama isso de custo de aquisição de cliente. Então, eu trabalharia nessa... e aí, claro, né, se a gente fosse falar de gestão financeira, a gente tem os indicadores também de custos. Né? Quanto custa para você manter o teu consultório de pé? Quanto custa para você fazer um implante do ponto de vista não só de material, mas da tua prestação de serviço também? Versus quanto você está cobrando. E aí vai dar uma margem de lucro. E aí, assim, a gente entende sobre isso de margem de lucro, que se você tiver uma margem muito pequena, não importa quanto você trabalha. Você nunca vai ganhar dinheiro. Tá? Vamos dizer o seguinte. Custa lá o implante, assim, um implante X, ele custa, sei lá, R$500 de material. Não tenho ideia quanto custa. Mas, assim, mais o meu serviço, vou estar lá 1 hora trabalhando, juntando tudo, ele dá R$1.000 com tudo. E aí eu cobro no cliente 1.300 por dente. Olha, ele não vai ficar rico nunca. Porque com esses R$300 que sobraram, você vai ter que pagar o custo do consultório, o custo da tua assistente, o custo de todo o resto que você tem ali, você vai ter que pagar. Então, conta de água, de luz, não tem como ir para frente. Então, um indicador importante também.